Fala Cremilda, vamos chegando para mais uma aula de literatura. É claro que você vai ficar comigo até o final deste vídeo, porque hoje nós vamos falar da segunda geração modernista. Novos autores chegando, muda um pouquinho, tem umas diferenças, fica comigo para você saber tudo sobre segunda geração modernista. Vamos entender junto, então, o contexto da segunda geração modernista. Bom, o que é a segunda geração modernista? Não sei. Resumindo, de 1922 a 1930, o pessoal lá, a galera dos escritores, pintores, compositores, tudo que tiver aí de artistas se reuniram tentando romper com a estética passada, estética do parnasianismo, com todo tipo de arte antiga e criando uma arte nova, principalmente na literatura, que é o nosso foco. Agora que a coisa já deu uma acalmada, já fizeram isso, entra a segunda fase. Novos autores vão surgir, novos escritores aparecem trazendo suas marcas, suas características próprias, beleza? Tranquilo até aí? Então vamos entender o que estava acontecendo no mundo, mas principalmente no Brasil. Em 1930 a 1945 o chicote estrala aqui no Brasil. Se liga só, logo em 1929 acontece o quê? O crash da Bolsa de Nova York. Acho que você já deve ter estudado sobre isso. Faz tempo. Bolsa de Nova York quebra, a galera toda começa a falir no mundo todo, gente se matando, a economia do mundo fica de ponta cabeça, e é nesse contexto que os escritores começam a surgir a segunda fase do modernismo. Então a gente precisa entender que nós estamos vendo um período muito conturbado, muito complicado no Brasil e no mundo. Nesse mesmo período aí nós também temos a transição para a Segunda Guerra Mundial. Então aí surgem vários tipos de governos totalitários, ditaduras na Europa, o que também influencia muito o pensamento das pessoas. Lembrando também que o marxismo, o comunismo também vai criando mais força nesse mesmo período, influencia muitos autores. Então vários autores são influenciados pelo comunismo, marxismo, o que vai também trazer a sua característica, trazer isso para a sua obra. Bando de burguês safado! Dentro disso nós temos ali toda essa mudança e temos um novo golpe de Estado em 1930, onde o presidente da República, Washington Luiz, é deposto, toma um pé na bunda, e aí entra o presidente Júlio Prestes. Bom, entendemos mais ou menos, só que isso não basta. Ainda nesse período, nós vamos ter aí a transição chegando até a era Vargas. Getúlio Vargas também entra nesse mesmo período, muda completamente o cenário do Brasil. Entendendo o que aconteceu no Brasil, já dá para perceber que as preocupações agora não podem ser mais preocupações só estéticas da literatura, tipo, não, vamos escrever assim, vamos fazer bonitinho. Agora os caras estão preocupados com a vida deles mesmo, com o Brasil, com tudo que está acontecendo. Então o que precisa ser feito? Criar uma poesia que fale das angústias, do que eles estão sofrendo, de como eles estão enxergando o mundo. Desculpa o palavreado, mas destino é papo furado. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, o futuro é agora. Esse momento é um momento de amadurecimento da primeira geração. Grava esse nome, amadurecimento da primeira geração. E aí os autores fazem o quê? Eles trazem a forte presença do humor. Como assim da forte presença do humor? Eles vão começar a trazer um pouco mais de ironia para dizer coisas sérias, tratar de temas pesados, só que num tom mais leve, então o humor entra nisso. Lógico que eles permanecem com o verso livre. Então, o que é verso livre? Aquele verso que não tem quantidade certa de sílabas poéticas, né? Então tem aquele verso livre, mas eles trazem uma coisa nova, que na verdade não é tão nova assim. Eles retomam o soneto, as formas fixas. Soneto é aquele tipo de poema clássico de 4 estrofes. Você já deve ter ouvido falar, 2 quartetos, 2 tercetos. O que é isso, professor? Quarteto, terceto, é nome de banda? Não, escuta lá. Quarteto não é o Quarteto Fantástico. Não me diga. Quando nós estamos falando de quarteto, é 4 versos numa estrofe. Então eu tenho 2 estrofes com 4 versos e depois 2 com 3. Belezinha? Esse modelo fixo foi rejeitado na primeira geração. Os caras não queriam nem chegar perto dele porque representava um passado. Só que na segunda geração modernista, ele é aceito desde que ele seja renovado. E como que ele é renovado? Pelo conteúdo, pela forma que os poetas trabalham o conteúdo dentro da forma fixa. Belezinha? Tranquilo? Entendemos então? E aí, os temas novos, advindos, claro, do contexto social e político conturbado que estamos vivendo, também tratam de caráter universal. Então não são coisas só
do Brasil. Eles falam de um olhar para o mundo, tanto que seus poemas conseguem ser lidos e revidos todos os dias, porque ele não se prende só a um momento da história, mas fala do caráter universal do ser humano. Bom, dessa mesma época surgem então novos autores. Quem são esses grandes autores? São vários, eu vou destacar 3, mas vou falar alguns para você ter uma noção. Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Murilo Mendes, Jorge Lima, são os nomes que compõem essa galera. Bom, essa galera que surge aí, nem todos eu vou trabalhar aqui para não ficar muito grande o vídeo, mas vamos destacar os 3 que eu considero aí mais importantes nomes para essa época. O primeiro, é claro, Carlos Drummond de Andrade. Ele que já é considerado um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, por causa da sua genialidade, né, e do seu olhar para o mundo, um olhar universal. Ele foi contista, cronista, tradutor de clássicos. Tudo isso? Dentro da sua poesia ele traz algo que para o período é bem legal, que se chama metalinguagem. Então ele fala de poesia, como que é a poesia, da arte de fazer poesia, de criar poesia, como que se deve ser feita, o que é ser poeta. Então ele vai trabalhar com essa metalinguagem. O que é metalinguagem? A linguagem poética falando da própria poesia. Além disso, ele traz inquietações humanas e angústias. Lembra que eu falei que o mundo está todo conturbado? E é nesse cenário que o Carlos Drummond de Andrade explora as inquietações, os problemas, as angústias humanas. Também ele tem uma linguagem ora séria, então tem poemas dele bem sérios, ora mais leve, mais carregada de humor, uma coisa mais do cotidiano, do dia a dia mesmo das pessoas. E ele também lembra muito da sua infância, principalmente a sua infância lá em Itapira, tá bom? Então esse é um pouquinho do Carlos Drummond de Andrade, agora a gente vai falar dela, sim, Cecília Meirelles. Olha que interessante, se a gente for estudar todos os períodos, é claro que havia algumas mulheres que escreviam, mas nada tão significativo, na maioria das vezes, ou elas tinham que usar um pseudônimo, quer dizer, elas tinham que usar um nome falso, ou elas nem conseguiam escrever, nem tinham visibilidade na sociedade. Até agora, Cecília Meirelles, ela rompe com isso, ela se torna uma das grandes poetas, já nesse momento de segunda geração modernista. Então, primeira vez que nós vamos estudar uma mulher. E o que isso muda na literatura? Muda tudo, né, galera? Por que muda? Muda porque é o seguinte, o olhar feminino, aquele olhar delicado, aquela visão de mundo que só a mulher tem. Ixi, Maria. Quais são as principais características da Cecília Meirelles? Neossimbolista, isso quer dizer o quê? Ela pega características do simbolismo, que é um período literário um pouquinho anterior, e aí ela pega essas características do simbolismo e dá uma modificada, traz pro estilo dela, tá bom? Poesia subjetiva, fala muito sobre o eu, sobre a forma dela enxergar o mundo, sobre as suas angústias. A sua poesia tem muita musicalidade, até por causa do simbolismo. Então a musicalidade e espiritualidade são características que andam junto com o simbolismo, ela que ressuscita isso para as características dela. Temas como a instabilidade da vida e fragilidade. Instabilidade da vida a vida é cheia de mudanças, né? Uma hora uma coisa, outra hora é outra, e a fragilidade. O que é essa fragilidade? Como nós somos tão pequenos dentro desse universo tão grande? E por isso que ela fala muito sobre a captação do efêmero, do passageiro. Suas poesias falam muito da transição de tempo. E aí ela tem uma linguagem muito metafórica, então são muitas metáforas, o que eu acho muito bacana na literatura. E também o jogo de oposições, tipo alegria, tristeza, eterno, passageiro, presente, passado. São ideias opostas o tempo todo surgindo. Dando uma acelerada agora, vamos falar do último, ele que é Vinícius de Moraes, o pegador da época. Mas antes de falar de Vinícius de Moraes, é claro que você vai se inscrever no canal, aperta lá o botãozinho, se inscreve, deixa seu like, tá bom? E deixa um comentário, de repente qual dos 3 você gostou mais, qual que você acha mais interessante, já conhecia algum? Tenho certeza que Vinícius de Moraes, se você começar a ler, tu vai gostar. E por que você vai gostar? Por que você vai gostar? Porque Vinícius de Moraes tem uma poesia muito brasileira, ele é o cara do soneto. Lembra que eu falei de soneto? Vamos falar dele já já. Então, Errou, miserável! Vinícius de Moraes é compositor, diplomata, dramaturgo, poeta, e aí em 1933 ele já entra com seu primeiro livro de poesia. O Vinícius de Moraes é um cara que tem ele por si só tem várias fases. Então tinha uma época que ele falava mais sobre
uma obra mais espiritualista, ele que era muito católico, e aí ele explorava a dimensão da musicalidade, trazia uma poesia muito mais cheio de símbolos, cheio de metáforas. Depois ele entra na segunda fase, a fase materialista, aí o cara começa a fazer poesias totalmente diferentes, como temas de amor, relações amorosas, relação do homem com a morte. Ali, cara, é onde ele traz os seus melhores sonetos. Eu brinco que, ó, Vinícius de Moraes é aquele cara que falava poesia no ouvido da mulher e ela se arrepiava toda. Ai, que delícia! Ele tem essa capacidade de fazer uma poesia muito bonita, com um som muito bom, com as palavras se encaixando com as rimas perfeitas e, além disso, de explorar temas assim fantásticos. Então, Vinícius de Moraes é um cara que representa muita coisa na literatura. Pra você ter uma noção, não só na literatura, na música brasileira também. O cara tava ali ligado à MPB, né? Ajudou Toquinho. Aquela canção mais famosa, Aquarela do Brasil, foi o Vinícius de Moraes que fez. Música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Galera, chegamos até o final do vídeo. É claro que você já deixou o seu like. Não deixou? Então aproveita, deixa agora o seu like. Não se esquece também de se inscrever no canal. Até a próxima aula. Beijo no coração. Fui!